pessoal aqui do EPL, do grupo em Maxud, pelo convite. Agora que ele me conta que eu não só errei o nome da cidade, como a data também. Boa tarde, pessoal de São Paulo também. O tema da minha palestra pode parecer um pouco pretensioso, até um pouco complexo demais. Afinal, parece uma grande questão, né? Por que alguns países são ricos enquanto outros são pobres? Mas é um tema relativamente simples, como eu espero que vocês vejam ao longo dessa palestra. Mas então vejamos. Pois então, a gente vive num mundo bem grande, que vocês estão bastante acostumados, onde ainda, tristemente, a imensa maioria da humanidade vive em condição de pobreza em diversos níveis, é claro, né? Então isso muitas vezes enseja o questionamento. Quais são as causas da pobreza? Muita gente se pergunta sobre isso ao longo da história, da economia, da política, até mesmo do direito. Muitas vezes as pessoas fizeram perguntas baseadas nessa grande questão e trouxeram, obviamente, também proposições em cima disso. Então vamos antes disso, nos perguntar o que é a pobreza. Calma, eu não vou entrar num looping pós-moderno aqui. O que é a pobreza? O que são condições materiais? Não, mas é importante que a gente entenda que a pobreza, na verdade, nada mais é do que a ausência de riqueza. Né? A pobreza, por si só, é a condição fundamental, primordial, condição inicial da raça humana e dos seres humanos. Afinal, ninguém nasce rico, tanto em termos de capital físico quanto em termos de capital humano. Todos nós, salvo engano, nascemos com pouco cabelo, pelados, sem saber falar, sem saber ler, sem saber escrever. Pobreza não tem causas, portanto. Se vocês forem analisar esse e tantos outros gráficos que fazem estimativas sobre o PIB per capita da humanidade ao longo da história, vocês vão encontrar uma constatação similar a essa. Até bem pouco tempo atrás, a humanidade era inimaginavelmente pobre comparada aos padrões atuais. Claro que existia gente rica nos anos 0, 200, 400 e até antes, mas eles eram, obviamente, uma ínfima e estatisticamente insignificante minoria. O faraó era rico, o rei Luís XVI acabou se dando mal depois, mas o rei Luís XIV era bastante rico, enfim, todo esse pessoal que viveu em períodos pretéritos e que muitas vezes a gente olha com um certo olhar um olhar idealizador, né? O pessoal assiste Game of Thrones, que apesar de não ser provavelmente medieval, teoricamente baseado no período, naquilo que se acredita que é o período medieval, mas o pessoal idealiza muito o próprio período medieval, ignorando que na verdade era um período de extrema pobreza, de muita sujeira também, quando a gente vê o pessoal limpinho, lindas princesas, na verdade o pessoal provavelmente tomava banho uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses durante o inverno, e as roupas, geralmente as pessoas se livravam delas somente quando elas passavam a apodrecer junto ao corpo. Então, o fato é que a humanidade, a regra ao longo da história da humanidade foi uma incrivelmente abjeta pobreza. Mas isso começou a mudar. Deixa eu pegar meu... Isso começou a mudar a partir de um certo período aqui, né? Mais ou menos ali a partir do final do século XVIII, início do século XIX, alguma coisa começou a mudar na história da humanidade, que possibilitou que algumas pessoas enriquecessem. Mas enfim, já que a pobreza não tem causas, quais são afinal as causas da riqueza? A gente vai discutir sobre por que alguns países são pobres enquanto outros são ricos. Pobreza não tem causas, lembrando, pobreza é a condição fundamental, condição primordial do ser humano. Mas por que alguns países são ricos? Por que alguns países conseguiram deixar para trás essa condição de pobreza? Essa é a grande questão a ser debatida. Conseguiram perceber? Isso é um mapa mundi
é uma colagem de fotos da NASA sobre como o planeta Terra aparece à noite. Eu gosto de ressaltar que é uma colagem para que alguém não chegue e fale, esse mapa é falso, nunca é noite ao mesmo tempo todo mundo. Obviamente que não. É uma colagem de diversos momentos. Mas eu acho interessante esse mapa pelo fato de que ele mostra uma correlação muito interessante entre o grau de riqueza e desenvolvimento das sociedades e o grau de luz, legal analogia, por sinal, né? O grau de iluminação disponível para essas sociedades. Vocês podem ver que o Brasil está um pouquinho escuro, né? Infelizmente. Exceto algumas faixas litorâneas, aqui esse ponto luminoso mais fora de São Paulo, Porto Alegre aqui, Buenos Aires, Florianópolis acho que não está muito bem iluminado. Nordeste, Estados Unidos bem iluminados, Europa, Índia bastante iluminada. Se a gente fosse comparar o mapa da Índia de hoje com o mapa de, digamos, 20 anos atrás, provavelmente a gente ia ver um contraste muito forte. China, possivelmente mais forte ainda. Daí o Japão, muito iluminado. Costa da Austrália, bem iluminado também. Muita gente, meu Deus, recursos naturais, ignora isso. Ao longo desse debate sobre o desenvolvimento das nações, muitas suposições foram trazidas. Muita gente dizia que algumas raças estariam mais propensas ao desenvolvimento, algumas matizes religiosas, o clima, geografia, colonização, recursos naturais. Eu não vou entrar tanto em especificidades, mas o fato é que todas essas suposições estão erradas. Atualmente, a melhor explicação sobre o porquê dessas suposições estarem erradas é esse livro, Por que as Nações Fracassam, um livro que eu recomendo fortissimamente a todos que querem se inteirar um pouco mais sobre o debate. Ele é uma espécie de atualização de anos e anos de debate sobre a economia do desenvolvimento, sobre esse grande tema, né? Porque algumas nações fracassam. Apesar de que, em convergência com a minha tese inicial, eu acho que tinha que ser, na verdade, porque as nações prosperam e não porque as nações fracassam. Porque o fracasso das nações é meio que, convenhamos, dada a trajetória da humanidade, é o caminho natural, infelizmente, nas sociedades humanas. A exceção, a regra histórica, é justamente a prosperidade. Mas o livro é muito bom em trazer explicações muito bem elaboradas sobre por que todas essas teses antigas de que raça, religião, clima, geografia, colonização, recursos naturais seriam realmente suficiente para explicar por que algumas nações se desenvolveram mais que as outras. Eu gosto de analisar especificamente essa região, que é a região do planeta Terra que viu, aliás, a região responsável pela maior fuga da pobreza de toda a história da humanidade ao longo dos últimos 25 anos. Especificamente, a Índia e a China, né? Mas também os países do Sudeste Asiático. Mas não é sobre eles que eu vou falar agora. Olhando esse mapa, vocês começam a perceber algo curioso. Como eu disse, não sem spoilers, por favor. Quem já viu essa palestra, por favor, não estrague a surpresa dos outros. O Japão é extremamente iluminado. Aqui, enfim, Camboja, Laos, Tailândia, China. Realmente, o desenvolvimento da China litorânea é algo realmente marcante, especialmente em contraste com o interior ainda amplamente feudalizado. Aqui o Himalaia, aqui o Nepal, onde andaram acontecendo os terremotos lamentáveis. Aqui a gente começa a ver, aqui a Coreia do Sul. É uma coisa estranha aqui, não? A Coreia do Sul é uma ilha? Que estranho, velho. Vamos dar um close na Coreia do Sul. Aí temos o Japão e a Península da Coreia. É uma península ainda, né? Então, onde eu me lembro, é uma península. Mas olha só, Coreia do Sul, aqui é a capital, Seul. E a partir de
de um certo ponto aqui, se entra numa grande escuridão. Tem uma luzinha aqui e outra aqui. Isso nada mais é do que a Coreia do Norte. Para quem não sabe, Coreia do Sul e Coreia do Norte costumavam ser o mesmo país, mas foram divididas após a Segunda Guerra Mundial. O Sul ficou sob a área de influência americana e o Norte ficou sob a área de influência soviética. Consequentemente, a Coreia do Norte se tornou comunista ou adepta do socialismo real, enquanto que a Coreia do Sul buscou outra via institucional, uma outra matriz institucional baseada na propriedade privada, em certas liberdades individuais, que depois a gente vai abordar um pouco melhor. E uma parte interessante, após o final da Segunda Guerra, começou a crescer uma tensão entre as duas Coreias. Até que em 1953 teve início a chamada Guerra da Coreia, que foi travada basicamente no território da Coreia do Sul e foi responsável pela destruição de uma boa parte do parque industrial da Coreia do Sul. Então, o fim da guerra, em 1953, uma boa parte da Coreia do Sul estava destruída, só que a Coreia do Norte, que não estava destruída, mal sabiam seus líderes, ou bem sabiam seus líderes, não teremos como saber, a Coreia do Norte estaria destinada a uma catástrofe muito pior do que uma guerra sendo travada em seu território, que é o fato de ter sido submetida a um conjunto de instituições socialistas, onde o Estado e agentes do Estado eram responsáveis, e são ainda até hoje, infelizmente, né? Acho que a Coreia do Norte hoje seria o exemplo mais extremo do totalitarismo socialista. E hoje, esses dados são aliados de 2010, a gente percebe uma diferença muito grande entre a forma como esses dois países se desenvolveram. E lembrando que são dois países, eu gosto de falar das Coreias pelo fato de elas serem o exemplo mais bem acabado de como a diferença institucional pode gerar impactos no desenvolvimento de duas sociedades. Quando a gente fala de ciências humanas, é muito difícil da gente conseguir realizar qualquer coisa próxima de um experimento em laboratório. Simplesmente porque a gente não pode prender milhares de pessoas para ficar minimamente razoável, do ponto de vista estatístico, e colocá-los para responderem incentivos de maneira natural, de maneira que se assemelha a um comportamento humano de verdade. A divisão das duas Coreias nos proporcionou um exemplo interessante de algo bastante próximo de um experimento de laboratório. É claro que a Coreia do Sul não é o melhor exemplo da história de um conjunto de instituições capitalistas ou liberais. E é claro que a Coreia do Norte, certamente nossos amigos socialistas vão argumentar que Marx foi deturpado, ou, enfim, pela milionésima vez, ou vão argumentar alguma outra coisa, mas o fato é que lá se buscou a estatização dos meios de produção. Claro que nunca se chegou àquela fase mágica da ditadura do proletariado e a abolição do Estado, mas eles deram alguns passos em direção à socialização, entre aspas, sempre, das atividades produtivas, das atividades intelectuais, e abriram mão das liberdades em nome, não voluntariamente, claro, abriram mão dessas liberdades em nome de um suposto bem coletivo. E o que a gente vê hoje, mais de 60 anos depois, quase 72 anos depois, não, 63 anos depois da divisão das Coreias, da Guerra da Coreia, é que os dois países se desenvolveram de maneira muito diferente. População, inicialmente, né? População da Coreia do Sul, uma população razoável. A população da Coreia do Norte é uma das que menos cresce no mundo. Em boa parte porque as pessoas realmente passam fome lá. Se tem diversos relatos de canibalismo, inclusive, em algumas regiões da Coreia do Sul, da Coreia do Norte. O PIB dos dois países é absolutamente incomparável. E quando a gente passa para o PIB per capita, fica ainda mais radical o contraste. O IDH, obviamente,
obviamente muito diferente, ainda que eu ache esse IDH da Coreia do Norte meio alto demais. É importante a gente lembrar também que o IDH é uma medida que é um composto dos dados relativos à saúde, educação, expectativa de vida, etc. Esses dados são fornecidos pelo próprio governo. Então, eu acho que a gente pode ver esses dados da Coreia do Norte com uma certa pitada de sal, porque, francamente, quem é que realmente confia em governos totalitários? Essa coisa vale, obviamente, para os dados de educação e saúde de Cuba, um grande mito que permeia boa parte dos debates, especialmente nas universidades, infelizmente, né, pessoal? Cuba é uma saúde de referência, uma educação exemplar. Como é que vai ter realmente uma educação exemplar se não se tem liberdade acadêmica, se não se tem liberdade para escolher o que é ensinar, o que se vai ensinar, o que se vai aprender, o que se vai ler? Se não tem nem internet, como é que você vai ter, simplesmente se alfabetizar as pessoas, por acaso, educar de fato? Obviamente não. E a questão da saúde também, absolutamente patético. Eu acho engraçado porque eu sou tão sádico, mas eu acho triste quando eu vejo campanhas de solidariedade a Cuba que, por aqui deve ter também, né? Sociedades de ajuda a Cuba, que na verdade são sociedades de ajuda ao governo cubano, não ajuda aos cubanos, mas que eles pedem doações de papel higiênico, de sabonete, de seringa, coisas absolutamente básicas que faltam no sistema de saúde cubano. Mas o dado mais curioso de todos é em relação à altura média em ambos os países. Como eu disse antes, são basicamente o mesmo povo. Muitas vezes pessoas das mesmas famílias que foram separadas pela divisão absolutamente arbitrária entre Estados Unidos e União Soviética, e que hoje a gente vê um contraste muito grande. A altura média na Coreia do Sul, para mulheres, 1,59 m, para homens, 1,32 m. A altura média para mulheres na Coreia do Norte, 1,54 m, e para homens, 1,65 m. Esse é o momento da palestra que eu geralmente procuro um baixinho e faço alguma piada do tipo: Mateus seria alto na Coreia do Norte, olha aí. Eu fiz essa piada com o Rodrigo Constantino um dia desse. Mandou pergunta depois. Mas tá meio parrudo para ser grande. Quem sabe na Coreia do Sul só tem lugar para um gordinho, né? Um gordinho de cada vez. Enfim, diferenças básicas. Para ilustrar um pouquinho melhor as diferenças entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Sul, depois de todo esse tempo, se tornou uma das economias mais inovadoras e produtivas da face da Terra. Algumas das empresas mais destacadas e alguns dos bens culturais mais, digamos assim. Bom, o vídeo mais visto da história do YouTube é da Coreia do Sul. Aliás, eu não sei se é ele ou se é o do Charlie Whitney, mas eu acho que ele está à frente. E a Coreia do Norte, por sua vez, celebrizada por seus ditadores bizarros e por seus cidadãos situação absolutamente triste. Coreia do Sul, interessante, era um país, após a Segunda Guerra, mais pobre que o Brasil. Passou o Brasil um pouquinho longe, né? O Brasil é essa linha. Bom, pelo que eu estava vendo na palestra do Lucas, vocês não devem estar enxergando nada, né? Então vou supor agora que vocês estão enxergando. E o Brasil é essa linha azul marinho aqui, que em 1950, entre Coreia do Sul, Rússia, China e Índia, era o país com maior PIB per capita. E começou, a Coreia do Sul começou a se endireitar, foi crescendo, passou o Brasil longe, hoje nem consegue enxergar mais. China e Índia estão se aproximando também. A Índia é essa linha cinza, um crescimento um pouco mais moderado, enquanto a China vem crescendo de maneira mais acentuada, se aproximando do Brasil, muito em breve vai estar alcançando o Brasil em termos de PIB per capita. Outros exemplos também que a gente tem da história, não tão bem acabados quanto da Coreia do Sul e Coreia do Norte. Depois, enfim, a gente pode debater um pouco melhor na parte de perguntas. Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Quem já foi para a Alemanha e visitou os dois lados consegue perceber muito claramente que existe
existe ainda uma disparidade muito grande, apesar de fazer 25 anos do fim da separação entre as duas Alemanhas. A Alemanha Oriental ainda é muito mais pobre, muito menos desenvolvida. É muito mais difícil de encontrar pessoas que falam inglês na Alemanha Oriental do que na Ocidental. A situação dos cubanos também, né? Cubanos em Miami, cubanos em... Esse cara trouxe alguns insights interessantes a respeito desse debate, então acho sempre legal citá-lo. O próprio livro dele, o título estendido, o pessoal geralmente conhece por A Riqueza das Nações, mas o título estendido dá uma ideia do caráter ensaístico da obra dele, né? Uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. Pois bem. Dentre os diversos insights que ele trouxe, em determinado momento do livro ele fala: é necessário pouco mais do que paz, impostos fáceis e uma boa administração da justiça para levar um estado do barbarismo mais baixo ao mais alto grau de opulência. Todo o resto é trazido pelo curso natural das coisas. Interessante, lembre-se dessa frase, depois de voltar. O curso natural das coisas, sim, resumindo de uma forma que ele não resume no livro, aliás, ou uma característica muito marcante de autores da época do Adam Smith, que escreveu esse livro, publicou esse livro, aliás, em 1776, era que eles não se preocupavam muito em resumir as coisas ou em explicar de maneira mais clara para o leitor leigo. Porque basicamente não existia leitor leigo naquela época. Como uma parte muito ínfima da humanidade era efetivamente alfabetizada, eles sabiam que quem podia se dar o luxo de ler um livro teria tempo suficiente para ler todas as suas elucubrações a respeito do tema, então eles escreviam livros bastante longos. Mas no livro dele, ele intuiu, mesmo sem deixar muito claro, qual seria realmente o motor da riqueza. Bom, basicamente, as pessoas, baseado nas suas aptidões, nas suas preferências, nas suas oportunidades, elas acabam indo para determinadas atividades laborais, para determinados ofícios, determinados empregos. E a partir daí se dá um processo de divisão de trabalho. Algumas pessoas plantam, outras pessoas fazem sapatos, outras pessoas fazem calças, outras pessoas dão palestras, outras pessoas, enfim, fazem coisas variadas. E a partir daí, os indivíduos vão se especializando nos seus ofícios. No livro do Adam Smith, ele cita como é que era o funcionamento de uma fábrica de alfinetes. Um trecho imenso, assim, realmente só descrevendo. Um vai lá e derrete o metal, o outro vai lá e molda, o outro vai lá e corta, cada um em uma atividade micro, que pela repetição eles se tornavam mais e mais produtivos. Até depois Marx veio falar que esse processo gerava uma alienação e seria ruim. O próprio Adam Smith, inclusive, já intuía a existência de uma espécie de alienação decorrente da divisão do trabalho e defendia a educação pública universal. Depois a gente pode discutir sobre a viabilidade disso, o impacto disso também. E essa especialização, pelo fato de a pessoa se dedicar de uma maneira mais em tempo integral àquilo, gerava um aumento de produtividade. Isso ligado a investimentos de capital, tanto capital físico quanto capital humano, e que, no final das contas, gerava essa grande coisa que é a riqueza. É interessante que a gente está chegando nós, como uma sociedade pós-moderna, estamos chegando ao ponto de que as pessoas realmente se dão o luxo de desprezar ou menosprezar a riqueza. Mas para alguém que é realmente pobre, a riqueza é algo muito importante. E o que torna esse curso natural das coisas possível? O que faz com que as pessoas possam se especializar em certas funções, elas possam ter a garantia de que ao fazer aquilo elas vão ser remuneradas, elas possam ter a garantia de que produzindo algo efetivamente de valor, elas vão ter um retorno? O que torna esse curso natural das coisas possível é basicamente as instituições, que aí essa é a palavra-chave do debate sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento. Instituições.
O Lucas já comentou um pouquinho sobre isso antes. Instituições são basicamente conjunto de regras e normas, formais ou informais, ou seja, tanto regras escritas e cujo cumprimento é coercitivamente comandado pelo Estado, quanto também as próprias tradições de uma sociedade, que regulam as interações sociais. Quando a gente analisa esse mapinha, esse mapa nada mais é do que a capa do Economic Freedom of the World, um dos 2 índices de liberdade econômica realizados anualmente. Existem 2 instituições, uma americana e uma canadense. Esse aqui é da instituição canadense Fraser Institute, que justamente medem a liberdade econômica encontrada nos países mundo afora. Mas, pelos critérios utilizados por eles, eu acho que a gente pode tratar isso também como um índice, uma espécie de índice de qualidade institucional. Dentre os critérios utilizados por eles são o tamanho do Estado, o nível de tributação, propriedade privada e Estado de Direito, ou seja, qual o grau de respeito ao direito de propriedade privada de cada sociedade, Estado de Direito, ou seja, de que maneira as regras são aplicadas, se os cidadãos têm direitos iguais, se o judiciário funciona de maneira efetiva para que os contratos sejam cumpridos e também para que os direitos de propriedade sejam resguardados. Estabilidade monetária, ou seja, se o governo manipula a oferta monetária, se ele controla câmbio, esse tipo de coisa. Regulação sobre comércio e tarifas, autoexplicativo. Regulação sobre negócios, ou seja, quão fácil é se abrir um negócio no país. Mercado de trabalho, quão regulado é, se tem questões como salário mínimo, FGTS, INSS, PIS, PASEP, esse monte de impostos que vocês pagam e vão tudo para o bolso do Marcelo Odebrecht e amigos. Mercado de capitais, se existe realmente um mercado de capitais funcionando de maneira plena, se existe a possibilidade de empresas obterem crédito por meio do mercado de capitais e se financiarem. E o que a gente percebe, analisando esse índice, quem quiser dar uma olhada, o site é freetheworld.org. É bastante interessante, eles têm, enfim, uma apresentação bem completa. O outro índice se chama esse aqui é o Economic Freedom of the World, esse aqui é o Economic Freedom of the World. O outro índice é, como é que é o nome? Heritage. Não, eu sei o nome da Heritage. Se vocês procurarem por heritage.org/index, vocês vão encontrar, acho que é Index of Economic Freedom, o nome do índice, de fato. Enfim. Esse índice traz algumas correlações interessantes. Agora vocês realmente não vão deixar de ver. Mas basicamente aqui, ele divide em 4 quartis. Aqui à esquerda seria o quartil de países mais livres economicamente, aqui segundo mais livre, terceiro mais livre e menos livre de todos. Você percebe que existe uma correlação muito forte entre o crescimento do PIB de cada uma das nações com o grau de liberdade econômica. Depois, enfim, na hora de questão a gente pode discutir um pouco mais, eu vou passar meio rápido porque meu tempo está acabando. Renda dos 10% mais pobres, isso é algo que é muito costumeiramente ignorado pelos nossos amigos guerreiros da justiça social. O fato de que o que realmente importa não é a desigualdade ou o grau de igualdade social encontrado na sociedade, mas sim se os pobres são pobres ou são mais ricos. Desigualdade social por si só não é um problema econômico, é mais um problema político, porque acaba gerando uma série de rancores sociais que fazem com que pessoas votem em líderes populistas, que vão, por sua vez, levar adiante projetos de lei e reformas que vão atrapalhar a vida das pessoas em vez de ajudar. Desigualdade em si só não é uma coisa ruim. O que importa é realmente, até porque, quer dizer, se a pessoa é uma pessoa invejosa, aí vai achar desigualdade social uma coisa ruim. Eu pessoalmente não sou invejoso, eu não me importo se tem gente ganhando muito dinheiro, eu me importo se o pessoal lá de baixo está tendo as oportunidades para ascender economicamente e para ter um nível de vida melhor.
E o que a gente percebe é que nos países mais livres economicamente, ou seja, países onde o governo não impõe barreiras ao ingresso dos mais pobres no mercado de trabalho, não impõe barreiras ao empreendedorismo dos mais pobres, o nível de renda é muito maior do que nos países menos livres economicamente. Também a participação dos 10% mais pobres é maior nos países mais livres economicamente, não sei, é meio consequência do outro. Não só questões econômicas são relevadas quando a gente analisa os impactos positivos da liberdade econômica. Países com maior índice de liberdade econômica também têm maiores liberdades políticas. Calma, vocês não estão vendo errado, esse índice aqui é regressivo. Esse aqui é o índice da Freedom House, e quanto maior a pontuação de um país no ranking, menores são as liberdades políticas. Então, países mais livres economicamente são países nos quais, em geral, se tem também maior grau de liberdade política. Isso é algo que o Milton Friedman desenvolve no seu livro Capitalismo e Liberdade, no primeiro capítulo. Ele fala como é. Ele fala algo que a gente poderia intuir também, né? Algo que a gente vê acontecendo em países bem próximos aos nossos, como Venezuela e Argentina, de maneira muito clara. A Argentina, por exemplo, recentemente o governo estatizou fábricas de papel. Diminuiu a liberdade econômica, diminuiu o acesso de jornais ao papel, algo tanto quanto básico para impressão de jornais, e com isso tentou exercer uma pressão sobre jornais oposicionistas. E é isso que acontece em países onde o Estado domina todas as áreas da sociedade. Se o governo, especialmente se um mesmo governante, controla todas as empresas, todas as universidades, se ele é proprietário de todos os ginásios, todas as salas de reunião, como é que vai se ter liberdades políticas, liberdades civis? Acaba virando o que a gente viu no 1984, do George Orwell, ou, especificamente, o que a gente vê até hoje na Coreia do Norte, e em todos os países que tiveram o azar de cair sob a influência do bloco soviético. Direitos civis, questões como direitos de minorias, direitos de homossexuais, esqueci de falar no outro, até a questão do sufrágio universal, países que têm mais liberdade econômica também tendem a ter um maior acesso às urnas, um maior acesso à participação política, que é algo relevante quando se fala de uma democracia. Aqui também o índice é igualmente regressivo, né? Quanto menor a pontuação de um país desse índice, maior o grau de liberdade civil. Corrupção. Aqui, voltamos lá então, quanto maior é a pontuação, quanto maior a pontuação de um país no índice de corrupção, esse aí é do Transparency International, quanto maior o índice, maior é o grau de transparência, ou seja, menor é a corrupção. Um tanto quanto intuitivo também, né? Pelo fato de que liberdade econômica e qualidade institucional trata também da quantidade de áreas em que o governo, o Estado, se envolve em uma sociedade. Se o governo controla, digamos, mais de 700 empresas, quer dizer, controla não. O governo federal atualmente tem participação em mais de 700 empresas. Ele controla só cerca de 200. Quando o governo tem 38 ministérios, é óbvio que as oportunidades de corrupção vão ser muito maiores do que quando o governo tem, digamos, sei lá, 3. Que seria, acho que, mais do que bom. Mais do que suficiente, possivelmente. Enfim. Nível de alfabetização, que obviamente está diametralmente ligado ao nível de renda de uma sociedade, né? Mas mais um indicativo, quanto maior o grau de liberdade econômica, maiores são as possibilidades de alfabetização em uma sociedade. Porque também maiores são as possibilidades de que o governo tenha um foco mais prioritário em áreas que deveriam ser prioridade em qualquer governo, como educação, saúde e segurança. Um governo como o brasileiro, que elenca 38 pastas como prioritárias, ao ponto de merecerem o caráter de ministério, isso, né?
Quem tem 38 prioridades tem o quê? Não tem nenhuma prioridade. Expectativa de vida também. Agora a gente já está entrando no terreno das obviedades, né? Mas, quanto maior a liberdade econômica, maior a expectativa de vida. Renda per capita. E quais são os países que têm maior liberdade econômica? Aí estão os top 20 do ranking de 2014. Temos uma lista bem eclética de países, né? Mas a gente percebe que são países que têm crescido economicamente, são países que, se não são democracias plenas, não são, digamos, poliarquias por completo, são países que vêm caminhando no sentido de liberalização política. No caso, Geórgia, Catar, que seguramente é um dos países daquela região tão complexa, provavelmente um dos mais liberais em termos de costumes. Armênia, que outro país é complicado aqui, Jordânia, que dentro do Oriente Médio é um dos países, enfim, eles têm sofrido, claro, ataques do ISIS também, mas é um dos países que tem conseguido uma certa estabilidade ao longo disso, além dos mais óbvios, né? Hong Kong, Singapura. Singapura era um país absolutamente miserável até e dos anos 60, até que foi governado por uma junta militar e depois passou o comando um senhor que morreu até recentemente. É um exemplo tanto quanto controverso, porque Singapura não é uma democracia, mas é um exemplo de que, se aplicando, eu acho inclusive que Singapura é um país desenvolvido não porque é uma ditadura, mas sim apesar de ser uma ditadura. A Singapura hoje é o país com a maior quantidade de milionários per capita do mundo. E é um país onde se leva realmente a sério o conceito de liberdade econômica. Uma coisa diretamente ligada a outra. E o outro grupo, a turma do fundão. Tá lá, né? Aqueles países que a gente já se acostumou a ver nos noticiários por escassez de produtos básicos nos supermercados, guerra civil, corrupção, instabilidade econômica, social e política. Mal comecei a falar da Venezuela, já cresci. E a Venezuela é o último. Vocês vão perguntar, tá, e cadê Cuba, cadê Coreia do Norte? Bom, o pessoal do Fraser basicamente concluiu que não valia nem a pena tentar medir o grau de liberdade econômica nesses países, porque não se tinha acesso a dados minimamente confiáveis. Consequentemente, Venezuela é o último. Um belo exemplo, né? Mas eu tenho muitos amigos venezuelanos, alguns deles inclusive já se foram da Venezuela, mas eu tendo a achar que a Venezuela trouxe uma espécie de externalidade positiva para o Brasil, pelo seu exemplo. Pelo fato de que as coisas lá estão indo tão mal, mas tão mal, que quando os nossos governantes aqui, infelizmente, tentam buscar reformas parecidas, o rechaço acaba sendo um pouco mais forte, justamente por esse cautionary tale, né? essa experiência na prática que a gente tem, que mostra que realmente não dá certo esse negócio de estatizar supermercado, esse negócio de basear toda a matriz econômica do país em uma riqueza natural, esse negócio de permitir reeleições ilimitadas, esse negócio também de oposição simplesmente diante de uma corrupção generalizada do sistema político, simplesmente se retirar das urnas, como a oposição Venezuela fez alguns anos atrás e paga muito caro até hoje. Enfim, e uma série de diversos países que provavelmente não estão na lista de paraísos turísticos da maioria de vocês, né? Fora a Argentina é um país muito legal, mas infelizmente governado por idiotas e uma decadência realmente triste. República Democrática do Congo. Isso é uma lição importante, né? Para não dizer que eu não ensinei nada aqui hoje, uma coisa muito importante. Sempre que vocês lerem um nome de um país e o nome trouxer democrático ou popular, quer dizer que não é nem democrático nem popular. Se tiver os dois, então, é porque realmente o negócio é complicado.
Mas e o Brasil, onde ele está? Daí o Brasil, 103, está perigosamente próximo da curva do fundão. Está ali junto do Sri Lanka, atrás até da Rússia. Tajiquistão, Tunísia, na frente da Bolívia, Índia, Guiana, Lesotho. Obviamente isso aí acaba influenciando. Lembram daquele gráficozinho do curso natural das coisas, que terminava no aumento da produtividade e aumento da riqueza? Pois é, essa posição do Brasil acaba impactando muito fortemente o crescimento da nossa produtividade. E no final das contas é o que define realmente se nós vamos ser uma sociedade mais rica ou menos rica. Esse gráfico eu tirei da The Economist, ele traz a média de crescimento da produtividade de 1990 para 2008. E o Brasil está ali embaixo. Curioso que a gente tenha um crescimento de produtividade menor, muito menor, aliás, do que países que já tinham um nível altíssimo de produtividade de trabalho, como Estados Unidos, Japão, Grã-Bretanha, Alemanha. Da Alemanha, enfim, um aumento de produtividade pode ser acreditado a onda de desenvolvimento tecnológico que chegou ao leste totalmente defasado. Mas os outros países, inexplicável. A gente está só à frente da Rússia. Esse aqui é o QB descaradamente do site do Ricardo Amorim e basicamente compara a variação anual de renda per capita pelas décadas entre Brasil, China, Índia, Chile e média global. Mas vocês não conseguem enxergar, provavelmente, então, só para referência mesmo. Mas e aí? Onde a gente chega com tudo isso? Onde estamos, para onde vamos? Vocês já viram de onde viemos, de certa maneira. E você tem visto no noticiário diariamente onde estamos, mas e para onde a gente vai? Como eu não sou economista, estudei economia, mas não me formei, eu não vou tentar nenhuma previsão aqui. Se bem que eu acabei de ver um economista falando sobre filosofia, então acho que está sob controle a situação, né? Não vou tentar nenhuma previsão, até porque eu sou de ofício cientista político, né? Eu acho que a economia provavelmente é a ciência que nos dá um panorama analítico mais claro sobre o funcionamento da sociedade, mas eu acho que a gente não pode se desligar por completo dos fatos políticos. E eu acho que, em parte, a gente tem pagado por isso no Brasil, por uma desconexão com os fatos do nosso dia a dia na política que nos afetam diretamente. E é por isso que eu gosto muito dessa frase do meu conterrâneo, Joaquim Francisco Terces Brasil, já que o Lucas citou uns conterrâneos meio ruins aí ao longo da palestra. Vou citar alguém que seja uma referência interessante. Ele dizia, ou escrevia, dizem que cada povo tem o governo que merece. Essa frase a gente ouve com muita frequência, né? Que cada povo tem o governo que merece. Admito o conceito como profundamente verdadeiro, mas só em relação aos povos democráticos. Estes são os únicos que têm o bem ou o mal feito por suas próprias mãos. Os outros podem ser felizes ou desgraçados por obras de estranhos. Isso nos dá um insight muito interessante sobre os rumos do nosso país. Como eu falei, o conceito-chave para a gente entender porque alguns países são ricos e outros são pobres são as instituições. Mas as instituições não surgem do nada. Elas não são simplesmente transplantadas de um lugar para outro e são simplesmente se tornam realidade, se tornam um sucesso. Foram raríssimos os casos em que isso aconteceu. A história é pródiga em exemplos em que isso deu errado. A nossa própria Constituição, a primeira Constituição republicana do Brasil foi amplamente inspirada na Constituição americana. Mas não funcionou, porque basicamente quem vivia sob sua égide não eram americanos, eram brasileiros. Dentro de toda uma cultura política, dentro da ciência política existe um debate eterno
entre institucionalistas e culturalistas, pode chamar assim. Pessoal que acha que o que realmente define os rumos de uma nação é a cultura política dominante e a cultura mais amplamente dita, e ela, inclusive, que determinaria as instituições. Eu acho que, na verdade, é uma via de duas mãos. Né? As instituições impactam a cultura e criam uma rede de incentivos para que as pessoas ajam e, inclusive, moldem a sua percepção sobre o que é culturalmente aceito ou não. Mas acho que a gente simplesmente fica preso a uma cultura. Acho que a palestra do Lucas foi muito feliz em introduzir esse debate, que é um debate importantíssimo, de que no Brasil a gente vive o jeitinho, no Brasil não dá certo. No Brasil, livre mercado não dá certo, porque daí o cara vai lá e vai explorar. No Brasil, não dá para dar liberdade porque as pessoas não estão prontas para isso. Eu discordo profundamente, porque eu acho que a gente nunca vai estar pronto para a liberdade, a não ser que a gente dê às pessoas e dê a nós mesmos a possibilidade de aprender a lidar com a liberdade. E que a gente possa fazer as modificações institucionais que permitam ao povo brasileiro ter mais liberdade e ter mais possibilidades de crescer, de buscar sua própria felicidade, sua própria riqueza. Como acontece nesses países e não acontece nesses. Então, fica aí para vocês, jovens do Brasil, a responsabilidade para que a gente realmente possa colocar o Brasil nos próximos anos nesse time e possa impedir que eles escorreguem definitivamente para esse time. Muito obrigado. Fico à disposição.